Não há nada que possa substituir Jesus na sua salvação. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Não há nada que possa substituir Jesus na sua salvação. Vou dizer mais. Não há nada que possa substituir Jesus na comunhão com Deus. Não há nada que possa te curar no corpo, na alma, no espírito, além de Jesus. Não há. Jesus é o centro da história da humanidade. Jesus é o principal personagem na salvação e redenção da humanidade. Então, tudo que foi cantado aqui, agora é Natal, nós vamos falar de Jesus, mas tudo tem que apontar para Cristo. A vida da igreja tem que estar envolvida envolvida totalmente com Ele e voltada só para Ele, porque sem Ele nada pode existir. Então esse negócio, esse modismo, não é coisa nova não, isso é coisa antiga, muito antiga. Então, se você pensar que Paulo nunca foi a Colossos ou a igreja de Colossos, Paulo nunca esteve lá, tá bem? Possivelmente algum discípulo de Paulo, que ficou com Paulo 3 anos, foi para Colossos e abriu essa igreja, mas a igreja ela começou a ser atacada por uma série de comportamentos e falsas doutrinas que vieram para tirar a estabilidade da igreja. Então, deixa eu dizer algo para você de início. Cuidado, porque a sua alma, ela pode te induzir ao erro, a sua alma pode te enganar. A sede da sua alma é na sua mente. O centro das decisões do homem está na mente. O centro dos desejos e da vontade do homem está na mente. As emoções do homem estão na mente. E aonde o diabo consegue falar e se mover e influenciar o homem é na mente. Quando você gosta do amarelo, e eu vi um monte de menina vestida de verdinho aí, isso é coisa da mente. Esses desejos incontidos que você tem, isso é na mente. Então, o lugar onde você vai ter os maiores ataques e o lugar onde você vai estabelecer as maiores guerras espirituais é na sua mente. É só você olhar quando Jesus foi levado lá para o deserto. O diabo sabia que ele estava com fome. Quando você está com fome, você fica pensando num monte de comida gostosa que você poderia comer. E a comida básica era pão. E o diabo fala assim: olha, se você é o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Ataque na mente. Centro dos desejos, das vontades. Compreende? Eu não vou falar outras coisas aqui, não. Mas dá uma olhada, por favor, Colossenses capítulo 1, o verso 15. Colossenses capítulo 1, verso 15. Então esse negócio de falar assim, eu não vou na igreja, eu não gosto disso, não gosto daquilo, tudo é coisa da sua alma. Tá bem? Tá pensando que é do seu coração, não. E Deus, quando gerou uma centelha dele na sua vida, não gerou na mente, gerou no coração. O centro do seu conhecimento, a parte cognitiva sua, conhecimento, está na mente. Está na mente. E é ali que o diabo trabalha. O campo de batalha do diabo com o homem é na mente. Colossenses capítulo 1, verso 15 diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele
e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e o que havendo feito a paz pelo sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O resumo está aí. O resumo é isso aí. Você para pensar uma mensagem dessa mandada para uma igreja onde muita filosofia vã estava chegando. Muita ideia maluca. Gnosticismo. Irmãos, hoje a gente vê que está fervendo, né? Ontem eu fui num lugar aí, o irmão estava com a camiseta Nova Era. Nova Era. E a Nova Era, irmãos, fala tudo contra Jesus. Se você é do tipo que compra camiseta sem ver o que é o significado, leia antes. Pede um tradutor do Google aí, o Google tem. Você não comprar e andar com uma mensagem maligna em inglês e nem sabendo. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Dá uma olhada, por favor. Hebreus capítulo 1. Traga a Bíblia, irmão, abandona o celular. Celular é uma benção, que for bem usado. Aí o cara não sabe achar nem Hebreus. Falar em Filemão também ele não acha. Falar Obadias ele não acha. Ah, cadê o... Nós estamos vivendo a era da preguiça. Preguiça mental, preguiça de todo tipo. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, Hebreus capítulo 1, a partir do verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje que gerei, e outra vez, eu lhe serei pai e ele me será por filho? Novamente, ao introduzir-se o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que dos seus anjos faz vento e seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho, ele diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Então, irmãos, a Bíblia aponta para nós, tudo está relacionado a Cristo. Sem Jesus, a vida não tem sentido nem aqui e nem na eternidade. Porque se viver sem Jesus aqui, a eternidade vai ser no inferno. Que não é ainda a pior estação. A pior estação vai ser um lago de fogo e enxofre. Amém? Baixe sua cabeça. Pai, nós oramos em nome de Jesus.
Que a poderosa graça reveladora do Senhor se manifeste nessa manhã, para trazer entendimento a todos nós, em nome de Jesus. E o espírito de sabedoria e revelação venha sobre nós nessa manhã, para que a gente aprenda que o caminho já está preparado. A salvação já foi preparada. A vida de comunhão com o Senhor é possível através de Jesus, somente através de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Hoje foi falado sobre o Salmo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor Jesus, vestido de majestade, glória e poder. Vitorioso ele entrou na tua presença, Senhor. Então que a gente saiba nessa manhã discernir esse tempo, em nome de Jesus. Amém? E amém. O diabo vai tentar nos seduzir pela concupiscência dos olhos. Preste atenção, o diabo vai tentar nos induzir, nos seduzir, nos desvirtuar através da concupiscência dos olhos. Aquilo que você olha, você deseja. A vitrine da nossa alma são os nossos olhos. Ele que vê, a lente da nossa alma são os nossos olhos. Por isso eu acho que o cego peca menos do que você, que tem 2 olhos. Já tem uns que botam lente, né, para aumentar, né? Tá bem? Então, quando Paulo escreveu essa carta aos Colossenses, eh, era um chamado para a igreja permanecer firme na fé em Cristo. Hoje, né, tem pessoas que elegem para si apóstolos, bispos, pastores, líderes, gurus. George Harrison dos Beatles, quando acabou os Beatles, ele foi lá para o Tibete, ou não, foi para a Índia, arrumar um guru para cuidar da sua vida espiritual. Então os homens têm essa lacuna que está dentro do homem, só pode ser preenchida por Jesus. Então Cristo tem que ser o centro da nossa fé. Se ele não for o centro da nossa fé, se ele não for a estrutura da nossa fé, a gente vai buscar em outras coisas a satisfação para a nossa alma. Precisa compreender isso. Ele é o autor e consumador da fé. Então, se o homem não firmar a sua fé em Cristo, ele vai entrar num barco furado. Então, nesse capítulo 2, Paulo está combatendo alguns enganos que o diabo usa muito de sutileza para enganar as pessoas. Então, ele vem, o propósito dele é desviar o cristão. Preste bem atenção. Ele não vai se preocupar com o homem no mundo, porque o homem no mundo já está no engano. Mas ele vai pegar os crentes e vai tentar desviar os crentes usando filosofias humanas. Mas ele não só usa filosofia humana, ele vai usar também de tradições vazias. Você já foi na praia, você viu lá o cara fala assim que vai passar o ano, vai dar 3 pulinhos na água. Você acha que crente precisa usar roupa branca no Natal? Então tem umas maluquices aí que infelizmente está entrando na vida do crente. Então Jesus já não é a essência. Lembra? Não sei se você se lembra, esse tempo que eu preguei sobre quando Deus já não é mais suficiente. Aí o homem vai buscar satisfação em prazeres mundanos. Então Jesus não é mais suficiente. Então a gente precisa compreender que o diabo ele vai usar, o inimigo ele vai usar de filosofias humanas, ele vai usar de tradições vazias e vai até afastar, né, a simplicidade do evangelho, porque a finalidade dele é mostrar para você, não, olha, Jesus acho que não é suficiente para te salvar. O evangelho é simples. Sabe como é que o evangelho é simples? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus
É vida eterna em Cristo Jesus. A palavra fala lá: "Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus". E o que que devo fazer então? Arrependei-vos. Cada um se converta, abandone o seu pecado, aceite Jesus, confesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, procura viver uma vida consagrada a Ele, dedique a sua vida ao Senhor e você no final você vai ter vida eterna. Essa é a simplicidade do Evangelho. Você tem problema? Vem para Jesus. Mas como que vem para Jesus? Ele disse: "Vinde a mim todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei." A mensagem do Evangelho é simples demais. Pastor Geraldo, lá da Igreja da Paz de Santarém, ele falava assim, que o Evangelho é tão simples como o velocímetro de um Jeep. Quem já andou de Jeep, né? Tem gente que nem sabe. Não estou falando do Renegade, não, tá? Por favor. Falando do Renegade, tô falando do Jeep, Jeep Williams. Sabe, o velocímetro dele só contava a velocidade e contava a distância, às vezes não tinha nem luz, né. O Dé entende bem disso, né, Dé? Não é do seu tempo não, né, Dé? Tá compreendendo? Então, o evangelho é simples. O evangelho é simples demais, mas aí a gente vai adquirindo uma cultura falida, humana, e a gente começa a achar que tem alguns penduricalhos que é necessário, e não é necessário. Compreende? É aquele cara que fala assim: "Rapaz, eu estava lascado, mas um dia eu ouvi alguém pregar um evangelho, eu aceitei Jesus, e Jesus mudou a minha vida." Isso é o evangelho. Jesus entrando na vida do homem, tira um homem da vida lascada e põe esse homem aprumado diante de Deus. Agora, o mundo, irmãos, ao invés da simplicidade do evangelho, o mundo vai oferecer uma espiritualidade superficial. Ele vai mostrar para você uma religiosidade aparente. Ah, fui no culto, o culto não falou nada comigo. Porque você não estava centrado, cara. Você não estava ligado na mensagem. Você não foi lá com a intenção de adorar a Deus. Você foi lá para receber uma palavra. E a palavra, quando falou, você falou assim: essa palavra é boa para o Chico, não para mim. Então, preste bem atenção, porque aquele evangelho que você está ouvindo, se ele não tem poder para mudar a sua vida, esse não é o evangelho de Cristo. Se o evangelho que você está ouvindo, ele não tem poder para mudar os seus maus hábitos, fazer você abandonar o vício, fazer você abandonar a prostituição, você parar de dar nó nos outros, se esse evangelho que você está ouvindo não tem poder para te mudar, esse evangelho não é o evangelho de Cristo. Compreende? Então, às vezes a gente fica assim: "Ah, mas vamos procurar um negócio mais light. Vamos procurar uma mensagem mais light." Não existe mensagem light que cura o pecado do homem, que apruma o homem, que faz o homem mudar. Não existe essa mensagem. Essa mensagem de autoajuda? Não, não existe. O evangelho, irmãos, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo disse: "Eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê." Tiago fala assim: "Abandonando a malícia e a superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas." Problema de Deus é salvar o homem. Problema que Deus, quando mandou Jesus, ele tinha como alvo libertar o homem da escravidão do pecado, levar o homem para o céu. Não é fazer você um carinha melhor, não, rapaz. Todo mundo está preocupado em fazer você feliz. Sabe o negócio? Fazer feliz, não você fazer feliz. Você vai ter que viver feliz aqui dentro. Quem disse que Deus está com essa preocupação? Deus está com preocupação de te levar para o céu. Tá pensando que Deus está querendo deixar você rico? Que rico, rapaz! Tem coisa melhor no céu do que aqui na terra. Você fica se iludindo. Você fica se iludindo. Então, quando a gente olha para a palavra, a gente está vendo assim. Paulo vai mostrar para nós que em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é o próprio Deus encarnado. Jesus é o Filho de Deus que desceu à terra para salvar a humanidade. Ele não é como um, eles dizem, ele é o Filho de Deus. Ele é o primogênito de uma nova raça. Quando ele vem à terra, ele vem como unigênito. Depois que ele morre e ressuscita lá no Calvário, ele se torna primogênito de uma nova raça que não vai habitar a terra, vai habitar o céu.
Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai é muito morada. Pai, aonde eu estiver, eu quero que todo aquele que tu me deste na terra estejam comigo também. Jesus está morando aonde, irmãos? Onde Jesus está morando? No céu. E para onde você quer ir? Eu não quero ir para o céu. Tá bem? Então é bem simples, o evangelho é simples demais. Então nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora, enquanto muitos correm, aí tem uns caras aí que estão correndo atrás de rituais, tradições, né? Enquanto o evangelho nos convida a permanecer enraizado nele. Por favor, não procure novidade. Quem busca chifre na cabeça de cavalo vai achar, vai achar. Toda insatisfação da sua alma só termina, só acaba quando você vai para Jesus. Se você tentar trocar Jesus por qualquer coisa, você vai dar com os burros na água. Ele quer que você fique enraizado nele, que eu e você fiquemos firmados na graça e crescendo na fé. Mas como isso, pastor? Como que eu vou? Olha, irmão, viva em obediência à verdade. Não ignore a verdade de Deus em Cristo nenhum dia da sua vida. E aí você vai ficar bem. Agora, hoje, muitos cristãos, muitos, são poucos não, vivem fascinados por novidades religiosas. Tem muitos crentes que estão fascinados por novidade religiosa. Tem gente seduzido por filosofias modernas. E sabe, quando o cara coloca uma filosofia, ele tira Jesus do páreo. Jesus já não é mais suficiente. Compreende? Então a gente tem que tomar cuidado, porque tem muito maluco na televisão aí, na internet. Agora, Cristo, eu e você, precisamos saber que Ele é muito, muito, totalmente suficiente. E não aquelas experiências místicas, né? Que o cara busca. Tem gente que está buscando legalismo, voltando ao Velho Testamento. Tem gente voltando ao Velho Testamento. Tem gente usando kippá, sabe? Ô, gente, vamos entender bem, a menorá é muito bonita, mas é bonita, é uma peça. Lá em Israel, tinha um lá que não sei quantos quilos de ouro, mas aquilo não salva, aquilo não salva. Então esse negócio de você começar a querer fazer rito judaico, pensando, irmãos, a lei, toda a lei apontava para Cristo. O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Cristo foi o único que foi suficientemente justo e santo para morrer na cruz do Calvário para pagar o pecado nosso. Ele olhou para aqueles homens e falou assim: quem de vocês pode me condenar de um pecado, me acusar de um pecado? João Batista, quando olhou para Jesus, falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Maria levou Jesus para ser apresentado, um ancião pega e fala assim: esse é a salvação que Deus preparou para a humanidade. E aí eu fico querendo colocar um calço, eu fico querendo colocar uma muleta. Para mim, a salvação não há nenhuma muleta além de Jesus. Jesus é todo suficiente para salvar a humanidade. E eu tenho que tomar cuidado, porque é o misticismo. Um dia eu e o Enoque, nós fomos numa palestra e o cara falou assim que ia ensinar a gente a ler rápido. De repente ele começou a falar assim: eu vou ensinar umas coisas para vocês aqui. Fique todo mundo quietinho aí. Ninguém cruza as pernas, nem cruza os braços, nem faz figa, nem fica assim. Agora imagina que você está numa sala, apagaram a luz. Ih, rapaz, pode parar. Teve gente que viu água suja, teve gente que quase subiu, não sei para onde, mas eu falei: caramba, o que que eu vim fazer aqui? Cuidado, irmãos.
Todo conhecimento que o homem alcançar não vai ser suficiente, porque Jesus é a própria fonte do conhecimento. Por favor, abra aí a sua Bíblia em Isaías, capítulo 11. Isaías 11. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de conselho, espírito de fortaleza, espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Toda sabedoria reside em Jesus, todo conhecimento reside em Jesus. Então tem pessoas que estão procurando ter algumas regras legalistas, conhecimento secreto. Bom, você quer conhecimento secreto, vai para Rosa Cruz. São os místicos. Vai para a maçonaria. Fazer pacto de sangue lá, falar que você é cego. Você procura luz, vai encontrar luz através da maçonaria. Tem tantas entidades secretas aí. Tá compreendendo? Tem grupos esotéricos. Só que você vai, você sabe, você vai anular o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus já não serve mais para você. Hoje é normal negligenciar a verdade simples e poderosa. Qual é a verdade simples e poderosa? Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa, essa, é, essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aliás, Jesus é tudo! O que um homem precisa para chegar ao céu está em Jesus. O que um homem precisa para ter relacionamento com Deus está em Jesus. Se o homem quer ter vida eterna, só em Jesus. E aí, vai procurar outra coisa. Por que procurar outra coisa? Então, Paulo está fazendo uma advertência, né? Para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, vãs sutilezas. E você sabe que essa mensagem é muito atualíssima. Essa mensagem é atual demais. Por quê? Porque a gente está vendo as pessoas correndo daqui para lá. Tem vai para os Estados Unidos, vai não sei onde, vai lá no Canadá. Aí tem agora um movimento, o cara vai para lá. Mas ninguém quer ir para a África para comer macaco e dormir no relento para ver se Deus está se movendo lá. Ou quem quer ir para a China para ser missionário na China? Vai morrer? Pregar o evangelho? Não. Mas tem um movimento aqui, eu vou. Tem um movimento lá, eu vou. Agora, essas filosofias e sutilezas, né? E muitas. Tem o Walter conheceu esse grupo. Um grupo lá na primeira igreja batista, e os caras falam assim: não, esse evangelho aí tá muito fraquinho para nós. Esse povo aqui não entende nada. Vamos formar um grupo para nós, vamos fazer um estudo elevado, fazer um grupo de estudo elevado. Não, até eu não sei onde estão, não. Se caiu alguma revelação do céu. Compreende? Olha para o seu irmão e fala assim: o Evangelho de Cristo é simples demais. Eu e você. Ele aponta que somos pecadores. Precisamos da graça, precisamos da misericórdia e do perdão de Deus. Se confessarmos os pecados, Ele é poderoso para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem coisa mais simples que isso? Tem, irmãos? Não tem. Então, é, qual é a palavra que ele fala para nós lá em Colossenses capítulo 2? Volta lá para Colossenses capítulo 2. A palavra de Colossenses capítulo 2 é que em Cristo
todos nós estamos completos. Não precisamos de nenhum acréscimo. Nós não precisamos de nenhum penduricalho espiritual. Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, para que eu vou me colocar debaixo de alguma escravidão? Por que eu vou colocar-me debaixo de novamente de um ensino falido? Porque quem conhece o homem é só Deus. E as filosofias e as sutilezas não vão aprumar o homem nem curar o pecado do homem. Aí a Bíblia fala, você está pensando, irmãos, que a coisa não era fácil, não. Quando Paulo foi para a primeira viagem missionária, quando ele voltou, tem que dar satisfação pela liderança da igreja. Eles têm que ser circuncidados. Se não forem circuncidados, eles não podem ir para o céu. Aí Paulo tem que entrar num debate feroz com ele. E aí ele fala assim que Deus vem fazer aqui uma circuncisão onde? É no coração, não é no órgão genital do homem. É no coração que Deus quer fazer uma circuncisão. E aí, através de Cristo, Deus nos perdoou plenamente. Por quê? Porque Jesus triunfou sobre todo principado e potestade. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o diabo pensou que estava acabado. Aí ele não sabia, né, ou ele queria ignorar, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E ele ressuscitou e foi lá no inferno, tomou o cetro da autoridade que o Adão tinha entregado para ele e resgatou. Escrevi um negócio aqui que diz assim, irmãos: o Senhor Jesus é suficiente para a nossa vida agora. Ó, preste atenção. O Senhor Jesus é suficiente para a nossa vida agora. O Senhor Jesus é suficiente para nos dar garantia para a vida eterna. O Senhor Jesus é suficiente na minha vida agora. O Senhor Jesus é suficiente para me dar garantia de vida eterna. O que fala Colossenses 2? Para que os seus corações sejam consolados e sejam unidos no amor, enriquecidos na plenitude da inteligência para o conhecimento do ministério de Deus. Quem é esse ministério de Deus? Quem é esse mistério de Deus? Desculpa, quem é esse mistério de Deus? É Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, se você for olhar logo nesse versículo, ele está falando que em Jesus, nós temos toda a fonte de sabedoria e conhecimento necessário para a gente conhecer a Deus e viver para Deus. Em Cristo, nós temos toda essa fonte. Agora, se buscar em outro lugar, você vai arrumar algo muito ruim. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Não precisamos de outras fontes. Fala para o irmão, nós não precisamos de outras fontes. A mensagem do Senhor é suficiente, pois ele é o próprio conhecimento. O que Jesus disse? Se vocês conhecessem o meu pai, vocês não queriam me matar. Não, mas nós temos para o pai Abraão. Vós sois filhos do diabo. Vós sois filhos do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Vocês têm intenção maligna no coração. Como é que vocês estão dizendo que são filhos de Abraão? Até dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Então nós não precisamos de outra fonte de mensagem ou de conhecimento. Se Cristo não for suficiente, busque outra fonte. Agora, se Cristo é suficiente, permaneça com Ele. Então, logo nessa introdução, né? Só esses 2 versículos já seriam um grande aprendizado para nós. Muitas vezes nós esquecemos de procurar resposta nos textos bíblicos. Para procurar em outros locais. Está compreendendo?
Agora eu te aconselho, por favor, você chega em casa e leia todo o capítulo 2 de Colossenses. Agora algo que é muito importante para os nossos dias, preste bem atenção, você não está isento disso. Todos os dias nós somos bombardeados por informações e ensino. Alguma coisa até com aparência de espiritualidade. Agora eu e você não podemos deixar de ficar ligado em Cristo, porque se a gente deixar de ficar ligado em Cristo, que é a fonte primária do conhecimento, nós vamos ser enganados. Agora, no final do estudo, você vai ver, ó, que Paulo lutou contra três vertentes que estavam na igreja de Colossos, que era o perigo da vã filosofia, o perigo do legalismo religioso e o perigo das disciplinas criadas por homens. Tá bem? Então, eu preciso saber disso. É, Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, o verso 8. Dá uma olhada em Colossenses 2, 8. Ele diz assim, ó, cuidado, está escrito aí? Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Hoje, gente, eu não sei nem com que tipo de pessoa você se relaciona, mas tem pessoas que têm uma capacidade de inteligência tão grande, tão grande, tão grande, e o que fiquei mais espantado é que tem um coreano, um jovem coreano de 20 e poucos anos, ele é a mente mais brilhante do mundo atualmente. A mente mais brilhante do mundo. Sabe o que ele diz? Toda a verdade está na Bíblia. E Cristo é a expressão da verdade de Deus. Você já pensou? Um jovem que tem QI elevado, é o mais elevado da humanidade hoje. Ele falou assim que a Bíblia, ela é consistente, a Bíblia é a verdade, a Bíblia fala de Deus e Cristo é a manifestação do próprio Deus aqui na Terra. Então, aí tem uns camaradas aí que não sabem falar, fala nós vai, nós foi, nós fumo, né? E fica querendo entender essas coisas, não consegue entender. Aí um camarada que vem, que tem uma inteligência super, 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 ele vai falar, a Bíblia é muito coerente. Amém? Eu queria continuar, mas não vai dar, não. Né? Cuidado que existem muitas seitas hoje, existem muitos falsos mestres que estão se esforçando para levar novos convertidos, levar aos novos convertidos ensinos, com um propósito de escravizá-los com heresias. De que maneira os falsos mestres enredam essas pessoas? A resposta é simples. Os cativos desconhecem a verdade de Deus. A pessoa que se torna cativo de uma filosofia vã é porque ele desconhece a palavra de Deus, ele não gasta tempo com a palavra de Deus. Ontem nós estivemos no casamento e o pastor da presbiteriana disse, não sei se é o avô dele ou o pai dele, ele lia a Bíblia 10 vezes no ano. 10 vezes no ano. Um homem desse nunca vai ser enganado. Agora um crente que lê um versículo aqui, um versículo lá, ele pega um negócio aqui, outro negócio ali, esse é muito fácil de ser envolvido. Então, tem pessoas que se encantam com filosofias, ilusão vazia, esses falsos mestres têm essa capacidade. Também, ou não quer dizer, irmãos, que tem filosofias que não são boas, tem filosofias cristãs muito boas, filosofias que apontam para uma vida de Cristo e de Deus, tá bem? Então, embora o filósofo ele seja uma pessoa que ama e busca o saber, ele busca a sabedoria, né? Quando uma pessoa não conhece a doutrina de Cristo, ele pode ser facilmente enredado por falsas religiões.
Filosofia dos falsos mestres é repleta de sutilezas. É tão sutil que o cara não percebe. Ele é uma tradição humana. Agora, a verdade é que a palavra de Deus, o termo tradição, significa, né? Comunicação oral de fatos, lendas, ritos, usos, costumes, etc. Abra sua Bíblia para a gente terminar em 1 Coríntios, capítulo 15. Eu estou falando que tem alguma filosofia que é boa. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Isso é uma tradição. Tradição cristã. Qual é a tradição cristã que você conhece? É o que está escrito aqui, ó. Antes de tudo, entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos e de uma só vez, nos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Isso aí é uma filosofia, isso é um ensino que diz e aponta para a verdade que a gente reconhece hoje. 1 Tessalonicenses capítulo 2. 1 Tessalonicenses capítulo 2 Tessalonicenses capítulo 2, o verso 15. Diz assim a palavra de Deus: assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístolas nossas. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu a eterna consolação e a boa esperança pela graça. Então, quando você chega lá e fala assim, o Senhor te abençoe e te guarde. Quando você estende a mão para alguém e fala, ô abençoado de Deus. Se ele não é abençoado, você está profetizando sobre a vida dele. E não é uma força de expressão, nenhum jargão religioso. É algo que você crê, porque a palavra de Deus te revela. Também? Capítulo 3, verso 6 de Tessalonicenses. Nós vos ordenamos, irmãos, que em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebestes. Eu queria só que você compreendesse o seguinte, irmãos. O evangelho, até então, ele era só oral. Não tinha nada escrito. Aí começa a aparecer Paulo escrevendo, aí Pedro escreveu, João escreveu, Mateus escreveu, aí aparece o médico que vai escrever. Mas até então o evangelho era todo oral. E as tradições ficavam firmes. E Deus ama com muita graça para eles não esquecerem. E por fim, abre aí 2 Timóteo, para a gente encerrar, não vai dar tempo. 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 2. E o que da minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, olha aqui, ó, que me ouviste da minha parte, através de muitas testemunhas. Isso mesmo transmite a homens fiéis, a homens idôneos, para instruir os outros. Então, irmão, por isso que a gente, a Bíblia fala assim, que a gente tem que esconder a palavra no coração para a gente não pecar contra Deus. Quanto mais Bíblia você conhecer, menos chance você vai ter de errar. Quanto mais Bíblia você conhecer, mais firmado na fé você vai ficar. Quanto mais você conhecer de Jesus, o conhecimento de Jesus basta. Você não precisa de nenhum outro conhecimento, nem a respeito do santo e dos anjos. Você precisa conhecer mais de Jesus do que de Moisés. Você precisa conhecer mais de Jesus do que de Elias. Você precisa conhecer mais de Jesus do que de Jeremias. Você precisa conhecer Jesus. Se você conhecer Jesus, você tem a fonte da sabedoria à sua disposição. Todo o restante de conhecimento é nulo no que diz respeito à vida eterna. Pode até te ajudar profissionalmente, mas que diz respeito à salvação, só aquele conhecimento que você adquire a respeito de Jesus. Isso é garantia para a sua vida eterna.
Quer viver uma vida feliz e abençoada? Conheça a palavra de Deus, conheça o que a Bíblia fala a respeito de Jesus, você será um sucesso. Só olhar o que Deus falou para Josué. Não pegue o que está escrito no livro da lei que o meu servo Moisés te deu. Se você praticar tudo que ele está mandando, você vai ser feliz e você vai ser próspero. Tá aí? Amém? Fica em pé, vamos orar. Só cheguei na metade.